Começando nossa aula e hoje eu vou mostrar para vocês algumas funções lá no Silhouette Studio que vão facilitar muito a vida de vocês. Já estou aqui com o meu programa aberto. Gente, e vocês vão ver que surreal é esse programa, como é bom. E eu sempre falo, se você não tem computador, invista em um computador, se realmente você vai trabalhar com papelaria personalizada. Porque o que você vai poder fazer através desse programa aqui, você vai ficar de queixo caído. Sério mesmo. É um programa muito, muito bom. Quando a gente baixou o programa, né, eu mostrei para vocês algumas funções que o programa tem. E hoje a gente vai trabalhar com essas ferramentas, tá? Então eu vou começar a fazer alguns processos aqui usando as nossas ferramentas aqui do lado direito, né? Que eu já mostrei para vocês essas ferramentas aqui de criação. Agora eu vou mostrar algumas ferramentas desse lado de cá, tá? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui agora é configuração de página, tá? Vou colocar mais detalhado aqui para vocês. Então, vou falar algumas funções aqui, mas é muito básico. Gente, eu não quero nada complicado, não quero encher a cabeça de vocês de informações para que vocês fiquem em dúvidas. Querendo ou não, vocês vão aprender somente na prática. Quando a gente estiver fazendo as embalagens, a produção, a personalização, aí vocês vão aprender. Eu vou só mostrar mais ou menos aqui como que funciona cada ferramenta para vocês entenderem um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá, gente. A configuração de página, ela tem 3 etapas, tá? Ela tem a configuração da área de desenho, tá? Que é a nossa página aqui. E ela tem as configurações de grade. As configurações de grade é, por exemplo, isso aqui. A gente vai usar bastante essa grade quando a gente for fazer um arquivo novo, do zero. Por quê? Essas gradezinhas aqui, ó, elas nos ajudam a deixar os arquivos, né, bem alinhados. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma caixa de 4 centímetros, ó, quando eu pego aqui, deixa eu aproximar mais ou menos para vocês verem. Quando eu pego aqui, ó, você pode ver que tá totalmente desalinhado, tá vendo, ó? Eu não consigo alinhar certinho aqui, tá vendo? É como se fosse uma régua isso aqui. Agora, quando eu coloco aqui, ó, ajustar grade, quando eu for fazer aqui, ó, ela já vai colocar no ponto certinho, tá vendo, ó? Ela vai me dar somente os centímetros certinhos, ó. Eu vou conseguir fazer, ó, só quadradinhos. Deixa eu preencher aqui para ficar mais fácil de vocês verem a diferença. As grades são esses quadradinhos aqui, é como cada quadradinho desse aqui, ó, é 1 centímetro. Então, quando a gente vai fazer as caixas, isso aqui nos ajuda bastante. E quando eu coloco aqui em ajustar grade, ela vai me dar sempre certo, ó, tá vendo, ó? Sempre vai colocar certinho de 1 centímetro a 1 centímetro, ó. Eu consigo ajustar aqui, tá vendo, ó? Quando eu não faço esse processo, ó, quando não faço esse processo de ajustar grade aqui, quando eu tiro, eu consigo, ó, mexer, locomover assim aqui, ó. Eu consigo deixar. Vocês podem ver aqui as linhas. Foca nas linhas da grade, ó. Se eu, por exemplo, quiser deixar aqui no meio desse quadradinho aqui, eu consigo. E aí, eu consigo colocar, ó, ele aonde eu quiser. Esse aqui, quando eu coloco para ajustar grade, eu não consigo colocar ele, por exemplo, aonde eu quiser. Entendeu? Porque quando eu mexo aqui, ele vai me dando os centímetros certinhos, tá? Ó. Ele vai me dando. Eu não consigo mexer, ó, quando eu volto, ó. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente. É meio complicado essa questão aqui. Mas quando eu mexo aqui, ó, ele não volta certinho como o outro, ó. Tá vendo? Ele volta para um tamanho certo, exato. Aqui, ó. E quando eu tiro, eu consigo mexer, ó, de pouquinho em pouquinho, tá vendo, ó? De pouquinho em pouquinho. Quando eu coloco ajustar, eu já não consigo, ó. Se eu apertar aqui, ele já vem direto, tá vendo? Ele já vai direto. Esse ajustar grade e esse mostrar grade a gente vai usar quando a gente estiver fazendo embalagens do zero. Porque isso aqui nos ajuda a deixar a embalagem certinha,
tá, gente? Então, isso aqui ajuda bastante. Nós vamos tirar aqui. E essa aqui é a marca de registro, pra gente configurar a marca de registro. A marca de registro, gente, ela é pra gente fazer o recorte na máquina. Por exemplo, se eu quisesse cortar esses quadrados certinhos aqui, aonde está o vermelho. Se eu não usar a marca de registro, se eu somente imprimir essa folha normal e colocar para plotter cortar, ela não vai cortar certinho aonde está o quadradinho aqui, tá? Então, por isso que a gente usa a marca de registro. Quando a gente usa a marca de registro, são esses pontos aqui. Então, a plotter de recorte, quando eu imprimir, vai sair esses pontinhos aqui. E a plotter de recorte vai ler esses pontinhos aqui e vai entender na onde que tá o meu quadrado e na onde que ela precisa recortar certinho. Então, ela vai recortar certinho o meu quadrado aqui no vermelho, tá bom? Algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui referente à marca de registro. Não inventa muito na marca de registro. Gente, vocês sempre vão ter alguns problemas com marca de registro para plotter ler a marca de registro. É meio complicado, assim, principalmente no começo, mas depois você vai pegando jeito, vai entendendo como que funciona a sua plotter. E aí, algumas coisas que a gente vai fazendo que ajuda para plotter ler mais correto a marca de registro. Mas eu vou mostrar isso quando a gente for fazer um corte na plotter, que eu vou mostrar para vocês tudo certinho como que funciona. Então, vamos lá. A marca de registro, ela já vem com um padrão. Esse padrão é praticamente certeza absoluta que ela vai reconhecer e vai cortar certinho. Mas às vezes você quer fazer um arquivo, por exemplo, que passe a linha aqui do corte, né? Vamos supor que a minha caixinha passa aqui um pouquinho da linha do corte. Como que eu faço para recortar? Eu consigo alterar e aumentar a minha marca de registro. Tá vendo que eu consigo colocar a minha linha aqui, ó? Às vezes, esse aqui é o máximo, tá? Então, se você for fazer um arquivo que seja maior que isso aqui, você não vai conseguir fazer com a marca de registro, tá? E aí, assim, por exemplo, aqui já coube, né? Certinho aqui, pá, tá bom. Então, vou alinhar aqui, centralizar. E aí, o que que acontece? Quando eu mudo essas configurações aqui, a minha plotter, ela tem uma certa dificuldade em reconhecer essa marca de registro. Então, pode acontecer se você alterar aqui, você não conseguir, a sua plotter pode não conseguir ler. Mas aí tem algumas coisinhas, tem alguns detalhes que você consegue, na hora depois da impressão, arrumar lá na sua plotter de corte para que ela consiga ler, tá? Essa marcazinha quadrada aqui, deixa eu já dar uma dica. Se você já tem a plotter de recorte, está com problemas sobre isso. Esse quadradinho aqui, ele nunca pode estar em cima do rolete. Se ele estiver em cima do rolete, a sua plotter não vai ler. Quando a gente modifica assim, ele sempre vai para a linha, o rolete sempre passa por cima dele. Se a gente colocar na plotter de recorte, tem 3 pontinhos. Indicando aonde você precisa colocar o papel. Mas você não precisa necessariamente só usar aquelas marcações, você pode usar outras, definir outros padrões, lá na plotter de recorte mesmo. Então, quando você for posicionar o seu papel lá, se você estiver usando essa configuração aqui, você pode afastar o seu papel um pouco mais para que o rolete passe aqui nessa parte, para que ele consiga ler o pontinho aqui preto, tá bom? Mas eu vou ensinar todos esses detalhes para vocês nas aulinhas que a gente tiver mais para frente, quando a gente for fazer o recorte na plotter, tá? Não ultrapassem o curso, gente. Não adianta querer ultrapassar as aulas, porque eu vou estar liberando as aulas por etapas. Papelaria personalizada, não adianta você querer ultrapassar. Você precisa aprender do básico até o mais avançado. Para quê? Para que você não erre muito. Porque quando a gente erra, a gente gasta papel, a gente gasta tinta, a gente pode danificar um equipamento. Então, aprenda todos os processos do curso. Tudo que eu vou ensinar para vocês aqui são coisas muito importantes. Cada aula é muito importante. Então, não queira ultrapassar, não queira fazer tudo de uma vez. Vai lá no Silhouette, pega a aula agora, vai lá no Silhouette, começa a usar as ferramentas, começa a aprender aula por aula, para você poder
Mas eu já sei. Mas talvez algum detalhe aqui você não sabe. E isso pode te ajudar, tá bom? Então, vamos por etapas, ok? Então, gente, configuração de página são essas três aqui. Então, a gente precisa configurar essas três. Cada uma delas a gente usa para uma coisa. A primeira, que é essa aqui, é a mais importante, é para você configurar a questão da sua plotter de recorte. Se você não tem nenhuma, pode deixar na Portrait 3 mesmo, não tem problema nenhum, tá? Aqui também você pode deixar na Portrait se você não tiver máquina. Se você tiver, você precisa configurar aqui de acordo com a sua máquina. E aqui sempre A4 e não precisa mexer em medida nenhuma, tá? Aqui, modo retrato ou paisagem. Aqui é para modificar a cor da nossa mídia. Eu sempre deixo branco, tá? Aqui, gente, é quando a gente quer modificar a marca de registro, tá vendo? Se eu colocar assim, ó, tá vendo? A minha marca de registro muda. Se eu quiser colocar para cá, a minha máquina de registro vai ser para baixo e não para cima. Então, isso aqui é para modificar a marca de registro. Eu sempre deixo essa setinha virada para cima, tá? E eu sempre deixo marcado exibir margem de corte e exibir margem de impressão, tá? Aqui a gente vai usar somente quando a gente estiver fazendo as nossas embalagens do zero. E aqui eu sempre deixo desativado, só ativo quando eu vou fazer o corte, tá bom? Essa ferramenta aqui, gente, eu não uso ela, tá? Esse Pix. Eu não uso ela porque é para importar imagens, tá? Então, a gente não vai usar ela aqui. Então, não vou mostrar nada sobre ela. O preencher é somente de cor, tá, gente? Então, a gente tem três opções para preencher aqui. A gente tem as de cores normais, ó. Que eu posso criar aqui dentro as cores que eu quiser, né? A gente tem essas opções aqui que o programa mesmo dá, ó. De você fazer cores, tá vendo, ó? Por exemplo, um mesclado, ó. Tá? E você pode ir alterando aqui também. E ele te dá a opção de fundos, tá vendo? Ó, você pode... Esses fundos aqui, quando você baixa a sua biblioteca, você coloca a sua biblioteca aqui, por exemplo, você comprou um arquivo digital e você transfere ele para sua biblioteca, os arquivos vão aparecer todos aqui. Então, por exemplo, se você tiver colocado um fundo lá de borboleta na biblioteca, ele vai aparecer aqui. Então, por isso que é bom ter a biblioteca já ativa, tá? Então, aqui ele já te dá algumas opções de fundo, ó. Tá vendo? Então, você tem três opções de preencher, tá? Você tem a lisa, a mesclada e a de fundos personalizados, tá? E você também tem a opção aqui, né? Das nossas pastinhas de colocar o fundo que você quiser, ok? Aqui, ó, nessa opção aqui de preencher, quando a gente coloca aqui, ó, nessa configuração, a gente consegue mexer a transparência em todas elas, tá? Mas aqui eu consigo editar o quanto eu quero ou não quero ver aqui, ou até alterar o lado da minha imagem. Por exemplo, aqui, ó, em dimensionar, eu consigo aumentar e também diminuir. Tá vendo? Eu consigo aumentar e diminuir. Então, isso aqui é bem bacana, porque nos ajuda bastante, tá? E aqui eu consigo virar, ó. Eu consigo deixar a minha imagem no lado que eu quiser, tá? E aqui eu também consigo mexer no ângulo, ó. Se eu quiser um pouquinho mais pro lado, alterar o ângulo da minha imagem, eu também consigo, tá bom? Então, assim, isso aqui é para alterar a imagem que tá dentro aqui, tá? Qualquer imagem eu consigo fazer essa alteração, ó. Tanto para colocar muito quanto mais, tá? E aqui, essa parte que é muito legal, principalmente quando a gente vai mexer com foto ou com alguma coisa assim. Padrão de panorama. Eu consigo mexer a minha imagem lá dentro do quadrado. Olha que legal. Tá vendo? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem. Por exemplo, uma logo. Vou colocar uma logo aqui. Vou diminuir ela aqui, ó. Vou alterar o ângulo aqui. Deixar assim mesmo. Aí, ó, eu quero colocar essa logo minha centralizada aqui. Então, eu venho aqui, ó. E vou centralizar ela. Tá vendo?
Vou aumentar ou vou diminuir aqui para que ela fique toda na folha, né? Vou mudar o ângulo aqui, ó, para 0, para deixar reto. E tá vendo, ó? Centralizei ela. Ó. É só vocês clicarem no quadrado e clicar aqui. Eu consigo mexer. Para imagens também, então isso aqui é muito legal, porque te possibilita mexer e alterar, principalmente quando a gente envia arquivo daqui de dentro, tá? Porque às vezes, ó, eu enviei uma outra logo e essa outra logo não deu certo aqui. Então eu venho aqui, ó, diminuo para que ela venha e venho aqui e posiciono ela no meio para que ela fique centralizada, tá? Então isso aqui é muito bacana e você vai utilizar muito aqui dentro do programa, tá bom? Então, na parte de preenchimento é isso. Nessa outra parte aqui de linhas, eu também não mexo, gente. Eu nunca altero a questão das linhas, tá? Em questão de cores, eu não mexo nessa parte aqui. Quando eu quero alterar a cor da minha linha, eu venho simplesmente aqui e pronto. Espessura também é aqui. Então, é essas funções aqui, tá bom? Esse aqui a gente vai usar bastante na papelaria personalizada, tá? Vamos lá. Eu vou pegar uma imagem aqui de um personagem. Vou pegar essa onça aqui, tá? Pra gente vir aqui. O rastreio, ele tem 3 tipos de rastreamento. A gente pode rastrear. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou colocar nessa parte aqui pra vocês verem melhor. Então, eu vou rastrear de 3 formas aqui pra vocês entenderem como é que funciona o rastreio. A primeira delas é rastrear tanto as linhas de dentro como as linhas da borda. Por exemplo, vim aqui nessa onça e quero rastrear as linhas da onça. Tá vendo? Ó? Nessa parte aqui de limiar é a única função que eu mexo, tá? As outras eu não mexo. Aonde tiver amarelo é aonde ele vai rastrear. Por exemplo, se eu quisesse rastrear tudo, ó, tá vendo? Aonde está amarelo vai rastrear. Por exemplo, se eu quisesse rastrear só a marca aqui, a linha da minha onça e as pintinhas, ó. Aí eu venho nessa primeira opção aqui, ó, de rastrear. Eu vou rastrear somente as linhas da minha onça, tá vendo, ó? Venho aqui, ó, em preencher, vou preencher de preto, pra vocês verem. Olha aí. Rastrei somente as linhas, tá? Agora, eu vou rastrear somente a borda. Para me rastrear só a borda, eu preciso preencher toda a minha onça, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, para rastrear só a borda... Opa. Deixa eu mexer só a linha. Ah, não, ela rastreou. Pensei que ia rastrear as pintinhas também, mas não. Vocês viram aqui, ó? Fiz a mesma coisa do rastreamento, tá? Só que aí eu coloco rastrear somente borda. Ela vai me dar somente a borda da onça. Isso aqui a gente usa bastante, por exemplo, quando a gente vai fazer um recorte na plotter e a gente quer pegar só a linha que tá, que vai fazer o corte da onça. Então, a gente usa essa parte de rastrear a borda externa. Porque aí a gente, ó, vai rastrear somente a linha. Às vezes, como eu falei para vocês, pode acontecer de rastrear alguma informação aqui dentro, porque também se torna linha. Mas como ela estava muito preenchida, ela não rastreou, ela rastreou só a linha, tá? Então, tem como a gente rastrear todas as partes, né? Tanto da a nossa borda, como as partes de dentro. Também tem como fazer o rastreamento somente da borda. E também tem o nosso último, que é o mais usado, tá? Que é o rastreamento de toda a minha onça aqui, ó. Mas para fazer esse rastreamento, eu sempre gosto de colocar o mais amarelinho aqui possível, para pegar tudo mesmo, tá? Então, eu venho aqui, ó, rastrear e destacar. O que que vai acontecer? Eu vou conseguir remover o meu fundo branco. E isso aqui você vai usar muito. Então, são 3 tipos de rastreio. Vocês viram? Então, nós temos o rastrear apenas, que vai rastrear todas as formas que eu colocar aqui no amarelinho. Tem rastrear borda externa, que vai rastrear somente a borda do meu desenho. E tem rastrear e destacar,
que ele rastreia todas as informações que eu coloquei em limiar e destaca do fundo. Por exemplo, se tivesse um fundo amarelo, se tivesse um fundo vermelho. Nem sempre qualquer imagem que você pegar vai ser fácil de rastrear. Não, às vezes, por exemplo, se eu pego uma coisa que tenha muito branco, às vezes ele não rastreia com perfeição, porque o branco não vai ficar totalmente no amarelinho. O que vai rastrear vai ser tudo que ficar amarelo. Às vezes, pelo fundo ser branco e a margem ser branca, às vezes você não vai conseguir rastrear com perfeição, tá? Então, não é todas as imagens que você vai conseguir essa perfeição aqui. E aí, o bom disso aqui é porque ele já rastreia e destaca e já vai ter a linha de corte. Ó, se eu colocar essa minha oncinha aqui, eu não preciso destacar, criar uma linha de borda. Porque quando eu colocar aqui para recortar, ó, ela já vai estar automaticamente, tá? Porque ela rastreou e destacou. Então, já vai ser o meu corte aqui em perfeito, tá vendo? O corte vai ser a minha onça vai sair em perfeitas condições de corte, tá bom? Então, essa função aqui de rastrear, a gente vai usar bastante, tá? A gente vai usar muito, muito mesmo, tá? Vou pegar essa imagenzinha aqui. Aí, agora, vamos descer um pouquinho. Essa aqui de coloração, a gente consegue modificar as cores das imagens já prontas. Por exemplo, dessa onça aqui. Essa parte aqui, eu consigo modificar um pouquinho da cor, ó, até ela ficar sem cor nenhuma. Por exemplo, se eu quisesse ela preto e branco, tá vendo? Então, isso aqui eu consigo ir tirando a cor dela. Nessa aqui, eu já consigo alterar a cor da minha onça, ó. Eu consigo deixar a minha onça verde, a minha onça azul mais escuro, ela roxa, vermelha, tá vendo? Então, eu consigo alterar as cores da minha onça. Você não consegue colocar todas as cores aqui, tá, gente? As cores vai depender da cor original, tá? Para que elas fiquem aqui. Mas aí eu consigo ir alterando as cores da minha onça. Olha que bacana. Nessa aqui, eu consigo clarear, gente, ó. Eu consigo colocar mais brilho e menos brilho. Por exemplo, editar uma imagem, por exemplo, tá? Ou tirar todo o brilho da minha imagem. Também consigo mexer no contraste, tá vendo? Ó, deixar a cor mais viva ou mais fosca, tá? Eu consigo, olha a diferença dessa onça aqui para essa, tá vendo? Então, eu consigo mexer no contraste e também na saturação, ó. Também consigo mexer na saturação, tá? Tanto para menos quanto para mais. Então, ó, a minha onça ficou uma cor bem mais viva e muito mais bonita. Então, eu consigo fazer essas alterações aqui dentro do programa também. Então, isso aqui te ajuda bastante a deixar o seu trabalho mais profissional, tá? Nessa aqui, nessa configuração aqui, eu quase não uso ela, tá? Porque ela é mais para ou deixar dessa forma aqui, é tipo. Ah, eu não sei falar muito bem a questão desse, quando faz esse efeito. Mas a gente quase não usa. A gente usa mais esses dois aqui, tá? E esse aqui a gente usa, às vezes, vocês vão ver eu usando ele quando a gente tiver dificuldade em rastrear. Porque eu consigo mexer nas cores e, por exemplo, aqui, ó. O branco fica preto, tá vendo? Então, às vezes, ajuda a gente na hora de rastrear. Mas eu quase não uso também. Aqui também para alterar as cores. Então, aqui sempre é para alterar as cores, essas funções aqui. E aqui eu consigo, por exemplo, mexer mais no vermelho, mais no verde, quero colocar mais verde, mais azul, também para fazer a alteração de cor. Mas a gente vai usar mais essas funções aqui, tá? Para colorir ou para dar mais cor, mais vida à nossa imagem, tá bom? Aqui vem a parte dos textos. A parte dos textos, né? Eu venho aqui e venho escrever, como eu já falei para vocês na nossa aulinha de fontes. Não tem segredo nenhum. A gente faz os nossos textos
E aqui a gente escolhe as fontes, né? A gente pode colorir de qualquer forma, tá? Usando as 3 opções aqui de preenchimento, ó. Até mesmo colocando o fundo que eu quiser na letra, tá? Então, essa parte aqui não tem muito segredo, tá? Aqui são as fontes. Aqui, se eu quero colocar negrito, curvado ou com traço embaixo. Aqui é para modificar. Se eu quero no meio, centralizado. E aqui é espaçamentos de linhas, tá? Então, são configurações normais de texto, tá? Aqui é ortografia. A gente também quase não usa, tá? Essa questão de ortografia, já que a gente mexe mais aqui em textos, somente são nomes, não é nada de textos grandes, né? E aí, aqui nessa parte aqui, a gente também não mexe muito, gente. Essa parte aqui de transformar é para você centralizar, que são essas configurações aqui. As configurações daqui são praticamente as mesmas que estão aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar no centro ou se eu quero colocar dentro de uma imagem, por exemplo, eu faço um círculo e eu quero centralizar esse nome no meu círculo. Então, eu venho aqui e coloco centro, tá vendo? Centralizou, mas aí eu preciso agrupar os dois, tá vendo? Eu preciso selecionar os dois e colocar aqui. Se eu colocar, por exemplo, só esse aqui, que é essa parte aqui, ó, ela vai centralizar na página. Se eu salvar os dois aqui e centralizar, porque eu quero esse João no meio da minha imagem, é só eu vir aqui, que é a mesma opção dessa aqui. E isso aqui também, a horizontal, tá vendo? Ó, eu consigo mexer também aqui, tá vendo? Se eu não tiver selecionado, vai mexer para minha página, ó. Eu consigo mexer na página, colocar o nome embaixo, no meio, lá embaixo, no lado direito, centralizado, no outro canto, tá vendo? Então, eu consigo fazer essas funções aqui. Aqui são de linhas, tá? Então, assim, gente, eu não mexo nessas opções aqui também. Aqui é para reverter e aqui são também para você centralizar. Então, a gente não mexe muito nessa configuração, somente nessas partes aqui do centro que você usa aqui mesmo. Não precisa nem você abrir essa parte aqui. Você já tem essas funções aqui, ó. Quando você não seleciona, só aparece essa parte aqui, ó. Só aparece centralizar. Quando você seleciona, já aparece a outra opção aqui de centro, tá bom? Essa outra parte aqui de replicar, a gente usa bastante aqui, tá? Por exemplo, o nome, eu quero duplicar, tá vendo? Eu consigo duplicar para o lado, para baixo, para cima, tá? Eu consigo multiplicar muitas, tá vendo? Ó? Isso aqui a gente usa bastante. E também para baixo, ó. Tá vendo? Consigo duplicar de várias formas. Às vezes, quando a gente vai fazer uma coisa que é muito, a gente consegue fazer isso aqui com muita facilidade. Por exemplo, se a gente fosse fazer um adesivo, desde eu ficar duplicando o adesivo, colocando um do lado do outro, eu simplesmente posso fazer esse processo. Tá vendo? Que facilita muito. Mas, para facilitar ainda mais a vida da gente, esse preencher página aqui é muito bom. É só você clicar em preencher página e ele vai preencher tudo automaticamente. Então, isso aqui facilita muito a vida da gente, principalmente quando a gente vai fazer topo de docinho ou qualquer outra coisa que tem que preencher a página, tá bom? Essas outras funções aqui de replicar, vou mostrar para vocês como que é maravilhoso. Por exemplo, vou fazer uma tag com as bordinhas arredondadas. Como que eu faço aquelas tags com as bordinhas arredondadas? Usando essas opções aqui de girar cópias. Ela vai girar várias vezes. Ó, se eu colocar para girar assim, eu sempre uso essa opção aqui, mas vou colocar essa opção para vocês verem aqui, ó. A gente usa essa opção aqui, tá vendo, ó? E aí eu venho aqui, ó, nessa opção de fundir e vai fundir e eu vou ficar já com uma tagzinha aqui, que mais parece uma flor, né, gente? Uma estrela de Natal. Mas eu consegui criar uma fórmula aqui, entendeu? Vamos de novo. Vou mostrar para vocês. Ó, se eu quiser a minha borda mais arredondadinha, ó, eu abro mais aqui. Tá vendo? Ó. E aí eu vou nessa última aqui. Sempre eu coloco na última, tá?
Mas aí nessa última eu tenho que colocar um pouquinho mais assim. Aí eu venho, seleciono e aperto para fundir. E já criei uma borda com o com o meu nome, ou uma bordinha para uma tag. Por exemplo, se eu fosse fazer uma tag, tá? Vamos fazer outra opção aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer uma tag, aquelas tags para, por exemplo, uma etiquetinha. Eu venho aqui, ó, venho junto, coloco no centro, tá? Vou modificar aqui, ó. Eu tenho que imaginar como que ela vai ficar, ó. E aí eu venho e fundir. Tá vendo? Já criei uma etiqueta diferente aqui, tá vendo? Agora vamos fazer uma mais diferente ainda. Vou fazer aqui com as bordinhas. E aí, ó, aqui eu vou colocar essa opção aqui, ó. E vou fundir. Tá vendo? Ó? Criei outra etiqueta. Tá vendo? Então, aqui nessa parte de fundir, você consegue. Mas como a gente está falando em replicar aqui, vamos continuar. Então, isso aqui, ó, eu consigo replicar e fazer, por exemplo, as tags. Tá vendo? Ó, fiz com muitas aqui, essa parte aqui, e aqui eu fiz o menos, ó. Tá vendo? Então, eu consegui fazer tags diferenciadas. Vou colocar um fundinho aqui, ó. Tags diferenciadas, tá vendo? Então, isso aqui é muito bacana, gente. Essa parte aqui de replicar é muito legal por causa disso. Você consegue criar. A gente vai usar bastante essa parte aqui, vocês vão entender mais ou menos como que funciona, tá? Agora, vamos para essa parte aqui, de fundir as partes de modificar os arquivos. Então, vamos lá, gente. Por exemplo, eu tenho... eu peguei um fundo, vou colocar um fundo aqui, este fundo. E aí agora a gente vai usar as funções dele nesse fundo. Por exemplo, vou trazer essa imagem para frente. Na parte de fundir, eu consigo fundir as imagens. Como eu falei para vocês, quando a gente estava fazendo as etiquetinhas. Por exemplo, eu venho aqui, ó. E quero fundir as minhas imagens. Venho, centralizo e aperto em fundir. Ela vai tirar as linhas que se encontram, tá? Que são essas linhas de dentro. Tá vendo essas linhas de dentro? Ela vai deixar só as linhas das bordas, tá? Então, eu consigo criar imagens fazendo essa parte, essa configuração de fundir aqui, tá? Também temos a parte de subtrair. O que que é esse subtrair? Por exemplo, eu faço um quadrado e aí eu quero fazer uma bordinha aqui, ó, para colocar a minha... para colocar alguma informação aqui. Então, eu venho aqui, ó, em subtrair. Ele vai tirar essa parte e deixar aqui. Por exemplo, se eu fosse fazer uma caixinha e eu quisesse que a minha caixinha tivesse o detalhe da onça nela para me colocar o acetato aqui. Então, eu posiciono aqui, ó, e venho em subtrair. Pera. Enviar para trás. Isso. Sempre vai subtrair, gente, a parte que fica na frente, tá? Então, aqui, ó, se eu quisesse subtrair a minha oncinha, aí no caso, ó, eu venho aqui, ela sempre vai subtrair as linhas que estão de dentro, tá vendo? Ó? Então, eu venho aqui, ó, vou aumentar a minha onça para não subtrair a parte aqui, ó, somente essa parte aqui que eu vou colocar na negócio e venho subtrair. Ela vai subtrair essa parte aqui. Então, se eu fosse usar uma tagzinha de onça, eu ia conseguir colocar a tagzinha de onça lá no acetato na caixinha, tá vendo? Ó? Sempre o que você for subtrair tem que estar em cima. Se eu fizesse essa parte aqui, ó,
igual eu fiz da primeira vez, enviar para trás, esse quadrado tá na frente, ele vai subtrair o que tá na frente. Então, ó, eu cortei a parte da onça, tá vendo? Então, sempre você tem que colocar na frente, trazer para frente, para você fazer esse processo, ok? Como eu fiz aqui da bolinha. Por exemplo, eu vou fazer uma caixinha, eu quero que venha com o visor e com a logo. Eu venho subtrair, e aí pronto, ó. Já vai ter o local onde eu colocar a minha logo, tá vendo? Dividir, ele vai também fazer esse mesmo processo, só que de uma forma diferente. Ó, coloquei aqui, ó, e vou apertar em dividir. Ele vai recortar, tá vendo? Da mesma forma, só que essa parte aqui, ó, também vai ser toda recortada. Quando eu coloco para o mesmo processo, mas subtrair, ó, subtrair, o meu... Ô, gente... Isso. Ele faz o mesmo processo, só que ele destaca o meu círculo, tá vendo? Ele não recorta o meu círculo, ele não recorta todas as linhas. Ele faz o recorte somente aqui. Mas quando eu faço esse mesmo processo aqui, ó, quando eu coloco para recortar, para dividir, ele vai dividir também o meu círculo, ó. Ele também vai recortar o meu círculo, entendeu? Então, essa é a diferença entre subtrair tudo, que ele vai subtrair somente essa parte do recorte. E se eu colocar em dividir, ele vai recortar tudo aqui. Tá vendo? Agora, vamos para a parte de subtrair. Subtrair, ele vai fazer praticamente o mesmo processo. Vocês conseguem ter uma noção aqui, ó, gente. Ele vai fazer praticamente o mesmo processo, só que de uma forma diferente. Ele vai sumir com a outra imagem. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui mesmo com se eu fosse usar a bolinha, eu tinha que vir aqui em subtrair tudo, porque a minha bolinha ia continuar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu queria subtrair e não quero mais esse vermelho. O vermelho tá para trás. Sempre tem que estar na frente, tá, gente? Ó, ele vai sumir, tá vendo? Mas se eu não quisesse que ele sumisse, era só eu vir aqui em subtrair tudo. Ele vai recortar, mas a minha imagem vai continuar intacta aqui, entendeu? Então, assim, são funções que são a mesma coisa, só que tem detalhes diferentes, tá? Agora vamos para intercepcionar. Esse intercepcionar, gente, é, por exemplo, eu tô com uma imagem aqui e eu quero que essa imagem aqui seja recortada dentro da minha imagem. Então, eu consigo fazer isso aqui, ó, tá vendo? Eu consigo colocar aquela imagem lá. Bem que é super mais simples, né, gente, de você vir aqui e colocar a imagem aqui dentro. Mas, às vezes, tem alguma coisa aqui, por exemplo, essa imagem da onça. Eu queria essas onças aqui, essa parte de onça no meu fundo. Então, eu consigo, tá vendo? Então, eu consigo colocar o fundo que eu quiser, no detalhe que eu quiser, usando essa parte aqui de intermencionar. E essa de recortar, eu faço os recortes, gente, ó. Também da mesma forma, tá vendo? Só que faz total. Tá vendo? Ó, recortei. E aí vem os recortes, tanto das duas imagens. Ó. Ele vai recortar tanto essa parte aqui, como essa parte aqui, tá? Então, essa recortagem a gente quase não usa, tá? Nessa parte aqui de criar, por exemplo, se eu quisesse um buraquinho aqui dentro desse negócio, alguma coisa assim do tipo, tá? Eu venho aqui em criar, ó, e eu crio um buraquinho aqui dentro da minha imagem, tá? E liberar também é da mesma forma. Eu consigo reverter o que eu fiz, tá? Ou então, por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse aqui, ó, fazer se liberar. Oh, Jesus, espera. Tenho que vir aqui primeiro, criar. Aí eu vou criar um buraquinho, tá vendo? E quando eu venho em liberar, eu libero o meu buraquinho de novo, tá vendo? Eu libero o círculozinho que eu fiz aqui. Então, se eu quiser reverter, eu consigo fazer essa reversão. Ou se eu quiser um fundo da mesma cor desse, eu consigo fazer, tá bom?
Então, assim, gente, essas funções aqui são muito boas quando a gente sabe usar elas. Essas ferramentas a gente vai usar bastante, principalmente na personalização. Porque, por exemplo, eu preciso de uma tag. Você pode criar a sua tag aqui dentro do programa mesmo, sem ficar pegando tags de outros programas do Google para fazer rastreio. Não, eu posso criar tags aqui mesmo, exclusivas, que vão ser tags minhas, com fundos meus. Então, eu consigo fazer essas criações aqui dentro do programa. A gente vai ter bastante aula, gente, muitas aulas aqui mesmo, onde eu vou estar mostrando várias coisas para vocês. Vai ser liberado em etapas, como eu já falei para vocês, tá? As liberações das aulas do curso vão ser em etapas. Por quê? Papelaria personalizada é muita coisa. É muito detalhe. Se eu liberar de uma vez, você vai querer fazer o curso de uma vez, não vai aprender nada e não vai adiantar nada você fazer o curso. Então, por isso que vai ser liberado em etapas, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Aí vem a parte de deslocar, que é uma das ferramentas que eu mais uso aqui dentro do programa. Por quê? Para a gente fazer a tal camada, a gente consegue deslocar e fazer as nossas camadas ou detalhes. O que funciona nessa parte de deslocar? Deslocar, ele cria uma linha, tá? Da nossa borda. Assim, ó, eu consigo criar uma linha para me poder fazer as minhas tal camadinhas, tá vendo? Ó, consigo fazer várias camadinhas. Então, quando eu for criar um arquivo 3D, por exemplo, eu faço esse processo aqui para criar o meu 3D, tá? Que aí eu imprimo assim e depois vou colocar a fita banana ou o EVA para fazer o 3D. Com o nome também é da mesma forma, ó. Estou com o meu nome aqui e vou criar uma borda para o meu nome. Vou criar uma borda azul para a gente fazer os nomes também no 3D. É assim que a gente faz. E aí a gente consegue alterar. Se eu quiser maior, é só eu vir aqui, ó. Quanto maior eu colocar aqui, maior vai ficar o meu corte. Tá vendo? Então são bordinhas, ó. Tá vendo? Por exemplo, se eu quisesse fazer um 3D dessa onça, eu conseguiria fazer um 3D dela sem problemas, ó. Vou diminuir. Aqui, né? Vou diminuir e vou colocar preto. Tá vendo? Eu já consigo fazer um 3D com ela, tá vendo? E também a gente consegue deslocar para dentro. Então, um deslocamento interno. Por exemplo, se eu quisesse fazer umas linhas, vendo? Ó, um detalhe de linhazinhas, por exemplo, pontilhadas. Eu consigo fazer esse detalhe usando o deslocar interno, tá? Ó, vamos colocar nessa aqui também. Vou colocar um deslocar interno aqui. E aqui a gente também consegue, ó, tanto afastar como colocar menos ou mais, né? Eu venho aqui, ó, mudo a minha linha, coloco mais aqui e pronto. Olha a minha tag que linda que ficou. Tá vendo? Ó, se eu colocasse uma tag laranjada aqui, se eu quisesse criar uma tag para essa oncinha aqui. Ó. Então, eu já teria uma tag de onça. Tá vendo? Eu já teria uma tag de onça com uma sobreposição aqui, ó. Aí, por exemplo, eu fosse criar outro detalhe nessa tag aqui. Olha que lindo. Já ia ter 3D, né? Porque aí eu ia imprimir cada um em um, né, gente? Cada um em um lugar. E aí depois eu ia transformar tudo em 3D. E ela ficaria o resultado final dessa forma aqui. Então, assim, são criações e são etapas. São muito importantes. Então, deslocar é para você criar um deslocamento de linha, tanto para dentro como para fora, tá? Para você criar essas bordinhas aqui lindas, maravilhosas. E também para você criar bordas do lado externo para você fazer criações 3D ou até mesmo uma sobreposição aqui no nome. Por exemplo, se eu quisesse esse nome aqui, ó, com deslocar e fosse pegar um roxinho aqui, quisesse imprimir simplesmente dessa forma aqui. Então, eu conseguiria fazer isso de forma simples, tá vendo? Vou mudar aqui e olha como que ficaria lindo.
tá vendo? Então, dá uma cara nova para a vida da nossa arte que a gente fez aqui, tá bom? Essas 4 outras funções aqui, gente, eu não uso, então eu não vou mostrar para vocês elas. Se caso a gente for usar alguma delas nas aulas, eu vou mostrar para vocês. Mas são configurações para outra aula. Não são coisas que a gente vai usar aqui, tá? Não são coisas que a gente vai usar com frequência aqui nas nossas aulas, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês que a gente não vai usar. Então, por isso que eu não vou mostrar para vocês essas funções. Mas qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, caso vocês queiram saber para que serve ou como que usa, se vocês precisarem. Mas eu tenho certeza que vocês não vão precisar, não nesse momento, tá bom? Então, gente, é isso. Essas ferramentas aqui do lado a gente vai usar muito, 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 muito. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais ou menos como cada uma delas servem, né, aqui na nossa aulinha de hoje. E eu espero que vocês tenham abrido um pouquinho a mente das possibilidades de criação que tem aqui nesse programa, usando essas ferramentas que eu te mostrei. Essas opções aqui, ó, na onça mesmo aqui que eu mostrei para vocês, é maravilhosa, porque você consegue fazer tanta coisa, gente, tanta coisa criando, quando você vai montar os kits de festa, os topos de bolo. Então isso é muito legal. A criação é a parte que eu mais gosto. Eu amo criar cada detalhezinho da caixa, principalmente as personalizações, onde você vai fazendo os detalhes. E essas ferramentas te ajudam a deixar o seu trabalho ainda mais bonito, tá? E ainda mais a sua cara. Porque você vai fazendo cada coisinha, por exemplo, você faz uma tag, essa tagzinha aqui, aí você vai criando um fundo, vai criando os detalhes, colocando cada coisinha, e aí é no momento onde você tem que abrir a sua mente, relaxar, ficar de boa e ter certeza que isso aqui é uma terapia, não é algo para te estressar, é algo para te deixar relaxado e para te deixar criativo, né? E para você ter criatividade, você precisa estar de boa com a vida, senão você não vai ter criatividade nenhuma. Então, assim, eu espero que vocês tenham abrido um pouquinho a mente de vocês aí para as funções aqui do programa. E a gente vai usar muito elas. E vocês vão aprender mais na prática mesmo, tá, gente? Porque, como todos os outros trabalhos, você aprende fazendo, né? Então, é na prática que a gente se aperfeiçoa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aulinha.